Bem, nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Emmanuel vem comentar na lição 62 do livro Caminho, Verdade e Vida, parentela. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de luta, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Emmanuel aqui fez uma mudança só nos termos. O que a gente estuda na doutrina espírita é família espiritual e família corporal. Ele está chamando de família espiritual a família, que é a família verdadeira, a família dos laços de afinidade, de amor, e a família corporal, a parentela. O que isso significa? Vamos lembrar aí o que significa. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que Jesus está fazendo suas preleções, quando chega alguém correndo e fala, chamando, dando atenção, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, vieram para te buscar. E diz a narrativa dos evangelistas até que a mãe e os irmãos do Cristo achavam que ele tinha perdido o juízo, porque ele tinha saído de casa, estava começando a sua missão, né? E foram para buscar, falaram, quem ele pensa que é, né? E tem um momento que Jesus ele fala para todos, mas quem é minha mãe e quem são meus discípulos? Parece que está tendo um certo desdém nessas palavras do Cristo, mas ele fala assim, minha mãe e meus discípulos, ou meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E aponta para eles e diz, vocês aqui, pela boa vontade de vocês estão sendo minha mãe e meus irmãos. Isso serve para a gente entender o seguinte, nem Maria, num primeiro momento, compreendia a missão do filho. Maria só depois de ter acompanhado, né, viu a água ser transformada em vinho nas bodas, e acompanhou alguma das atividades do Cristo, que ela ficou fiel até o final, inclusive ela, junto com Maria Madalena, foram as que ficaram mais próximas da cruz no dia do sofrimento máximo. Mas vamos voltar aqui, né? Família espiritual, ou a família, como diz aqui, são aquelas pessoas que respiram igual a gente, e a gente vai encontrar muitas das vezes, mas muitas nesse mundo, muito mais família no nosso vizinho, no nosso amigo, às vezes, do que até o nosso irmão sanguíneo. E quando fala da parentela ou a família corporal, são aquelas famílias que são unidas para o aprendizado e que normalmente, por ser um mundo de aprendizado esse, são para pessoas que vão estar unidas complementando a prova que o outro tem que passar. Então é muito comum a gente ver o seguinte aqui na Terra, né? Você vai ver uma pessoa que é muito preguiçosa convivendo com uma pessoa que é muito laborativa. É claro que vai ter choque. E Jesus ainda fala, é necessário que haja os escândalos, mas é daquele que provocar os escândalos. Você vai ver uma pessoa muito inteligente com uma pessoa que não é tão inteligente. Você vai ver uma pessoa muito viciosa com uma pessoa que já é virtuosa. Você vai encontrar uns choques na família que não necessariamente no primeiro momento vão significar que existe um contato prévio e que existe uma relação de inimizade, de qualquer problema. Não significa isso. A gente tem que lembrar que, como aqui na Terra todos nós temos muito egoísmo, orgulho e vaidade, nosso relacionamento pessoal em qualquer área, seja no familiar, seja no profissional, seja no religioso, seja no social, é difícil. Tem que partir desse princípio. Mas
a gente também vai encontrar, muitas das vezes, aqueles espíritos que estão tendo a oportunidade de se recomporem por alguma divergência, algum problema que teve, adversidade que tiveram no passado. Não vão lembrar disso, é claro, do que qual foi o fato, mas vão sentir instintivamente uma coisa, né, uma repulsa, como se fosse a lei da física, e estão ali para trabalhar isso. E que o Emmanuel fala de maneira muito bonita que o objetivo disso é que no final toda a parentela se transforme em família. Toda a parentela. Porque o objetivo acaba sendo esse. A cada experiência que a gente tem aqui na matéria, a gente quebra alguns preconceitos, a gente vai aprendendo cada vez mais e aumentando o nosso conceito de família. Então, é muito comum a gente ver mensagens dos espíritos falando assim, gente, a gente nasce naquele ambiente que a gente precisa para a nossa evolução. Então você vai ver pessoas que eram muito racistas numa encarnação passada e de repente agora estão convivendo, são filhos de negros, aprende a amar o pai e a mãe desde muito cedo, aprende a passar também pelo preconceito que infelizmente em pleno século XXI ainda existe e segue sua vida. A gente vê, por exemplo, muitos relatos de pessoas que eram nazistas na Segunda Guerra Mundial e que agora estão passando pela experiência do judaísmo e esqueceram completamente aquela situação que passaram e hoje defendem com todo orgulho e vaidade até, né, a história do povo hebreu, desde do êxodo lá do Egito até Moisés e tal, e conta a história assim, mas nem desconfia que na encarnação passada estava lá na Alemanha sendo um dos alemães contra os judeus. A gente vai ver o seguinte, vai ter sempre uma oportunidade de reconciliação com a lei de Deus, Deus dando o tempo todo novas oportunidades para a gente, e a família é o nosso laboratório maior, não tem jeito. Eu consigo esconder tudo de todo mundo lá fora, mas aqui dentro de casa todo mundo sabe exatamente quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. E eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um texto que fala sobre isso. Pessoas que são déspotas dentro de casa, aquela pessoa que é autoritária, arbitrária e que quer fazer e se impõe pelo medo também. E quando chega lá do lado de fora, pousa ali de santinho, mas que na verdade dentro de casa, quem convive com ele sabe quem ele é de verdade. Então, a família consanguínea é o nosso laboratório de trabalho aqui na Terra. Eu, por exemplo, não tenho o menor constrangimento de falar isso, eu só tenho nessa minha experiência aqui na carne agora uma irmã. E essa minha irmã não tem afinidade comigo. A gente se encontra, vai ter beijinho, eu vou até falar para ela com todas as letras, eu te amo, mas se a gente parar para conversar 10 minutos, a conversa vai para lá e vai para cá. Eu tenho que aprender a respeitá-la do jeito que ela me respeitar do jeito que eu sou, e ninguém querer subjugar ninguém ao ponto de vista de ninguém. Deixa ela ser o que ela é, mas absolutamente não temos afinidade. Aliás, durante algum tempo, enquanto não tinha ainda preocupação de religiosidade nem minha, da minha parte, nem da parte dela, ela realmente tomava os caminhos dela e eu tomava os meus. Depois que a gente começa a conhecer um pouquinho mais Jesus, ela da maneira dela, na religião dela, que não é a minha, e eu aqui na minha, a gente começa a querer ter a preocupação de estar mais junto, de se reunir com mais frequência, de poder estar indo para restaurante ou indo para a casa do outro junto, mas não temos afinidade de gosto, não tem afinidade. Então não se sintam privilegiados. Toda família na Terra é um desafio, e você vai pensar assim, ó, Deus faz alguma coisa de errado? Deus é bom? Deus é justo? O que está acontecendo com a gente na nossa família tem justiça. Tem um motivo, um objetivo, que nada acontece por acaso. Então cabe a cada um fazer a reflexão. O que eu preciso, a partir de agora, mudar em mim para compreender melhor a minha família e para... Eu não vou mudar ninguém mesmo, não existe isso, não se muda ninguém, né? Eu vou aprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é e me colocar à disposição para poder estar ajudando sempre que for possível. E acabou, e deixa ela viva e deixa viver, deixa ela ser o que ela quiser ser. E é assim que vai ser o objetivo da família, e é isso que está aqui no livro de Atos, né? Sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Vamos aprender que quando Jesus fala, carrega a tua cruz e segue-me, carregar a tua cruz aqui na terra, a família é sim uma cruz para cada um de nós. Então Jesus está falando assim, em momento nenhum eu estou pedindo para vocês abandonarem a família de vocês e me seguir. Carrega a tua cruz e segue-me.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.